Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Anarconoob. Meu nome é Thiago e talvez eu comece um espaço, né? Esse episódio eu vou começar um espaço, ou um bloco, um programa, como queiram chamar, que seja talvez o mais polêmico desse podcast, né? Que é o Uncap Zone, né? É um espaço onde eu destrincho, né, comento, analiso e reflito sobre assuntos de caráter mais político, econômico e social, né? E todo seguindo uma certa lógica da escola austríaca de economia, né? E sim, o anarcapitalismo não é somente economia, apesar de uma coisa envolver a outra, né? E para início, eu acho interessante entender o que é o anarcapitalismo, né? O que é o libertarianismo. Primeiramente, anarcapitalismo e libertarianismo não são a mesma coisa, né? Apesar de que todo libertário é, em si, ANCAP, né? Mas nem todo ANCAP é libertário, né? O anarcapitalismo, ele surge da junção de duas palavras, né? Anarquia, que é a ausência, que é a abolição total do Estado, né? Não que isso signifique a completa zona, né? A completa legalização da baderna, por assim dizer, né? Mesmo porque as pessoas, de acordo com certas interações humanas, é possível que elas entrem em certos acordos de organização, né? Não precisa do poder das leis magistrado, né? Em uma só pessoa. E depois mais tarde eu posso explicar o porquê que isso é até bom, né? E capitalismo, né? Acho que uma das palavras mais bem distorcidas que perpetuam até hoje, né? O sentido delas. Mas o sentido que os libertários e anarcocapitalistas usam é basicamente o de livre troca, né? O libertário, ele parte do princípio de que o indivíduo é um fenômeno que existe e que ele se utiliza do corpo para se manifestar e manifestar seus desejos, né, as suas vontades. Então, por isso, o corpo é em si a primeira propriedade privada desse indivíduo, né? No entanto, esse indivíduo ele não é autossuficiente, né? Não é porque ele é um indivíduo que ele vai ser egoísta ou egocentrista, né? E vai se isolar no meio do mato para tentar viver sozinho, não. O ser humano é em si um animal bem sociável, né? E quando eu falo animal aqui é justamente como criatura, tá? E então, através dessa interação que surge a troca, né? As trocas voluntárias. E através dessa troca que se gera riqueza, né? A descrição de riqueza eu vou entrar um pouquinho mais tarde, daqui um pouco, né? E assim acontece as associações, né? Os seres humanos começam a se associar entre si e formar comunidades cada vez mais complexas, né? E não se necessariamente precisa de um Estado, né? Então, justamente por ser um violador do indivíduo, né? Justamente desse direito de se associar com quem quiser, da forma como quiser entre indivíduos, é que
o Estado em si ele é considerado um órgão violador, né? Por isso que a anarcocapitalista prefere aboli-lo, né? Porque justamente ele tem feito mais mal do que bem, né? Então essa é a definição basicamente de anarcocapitalismo, né? Eu posso entrar um pouquinho mais profundamente, mas para quem se interessar, existem várias leituras a serem feitas, né? A que eu recomendo, a princípio, é As 6 Lições, de Ludwig von Mises, né? E mesmo no YouTube existem vários canais, né? Existem já vários podcasts, o meu é só mais um, né? Que eu tento fazer do meu jeito, e que podem ser ouvidos e aprender um pouco mais sobre isso, né? Mas assim, basicamente isso, tá? Só que os libertários, eles vão um pouquinho mais a fundo com relação a essa abolição do Estado, né? Eles não ficam somente... eles defendem a total plenitude do direito de propriedade privada, né? Então é por isso que é bem comum ver libertários defendendo tanto o armamento civil como o uso de químicos, né, entorpecentes que de certa forma são ilegais, né, como a própria como a própria maconha e tudo mais. Mas isso tem outros efeitos que mais tarde eu também que em outro podcast eu posso entrar, né? Mesmo porque tem muitos desses assuntos menores que eu falo não são unânimes, né? No meio libertário. Porque eles partem de certos detalhes que não são unânimes, né? Como a própria questão do aborto, como entre outros assuntos, né? Nesse caráter. Mas é fato que, assim, que todos partem do princípio de que o indivíduo, ele tem todo o direito sobre a propriedade privada dele e e um desses direitos, né, entre aspas, é o de autodefesa, é o de defender, né? E o que libertário e ANCAP consideram como propriedade privada, né? Como eu disse no início, propriedade privada para o meio ANCAP e libertário é todo bem que é intransferível, né? E que somente o indivíduo pode fazer uso dela, né? E o corpo, né? Essa máquina biológica, ele é considerado o primeiro, né? Porque é através dele que o indivíduo se manifesta, se exprime suas vontades, seus desejos, né? E é intransferível, né? Você não tem como transferir para uma outra pessoa, entendeu? E outra coisa que seria um certo bem, o próprio trabalho, né? Tudo que é fruto do trabalho, né, da ação do indivíduo, ele é de certa forma considerado um bem, uma propriedade, um bem, né, da própria pessoa. No entanto, há vários mecanismos estatais que impedem isso ou que dificultam isso, né? É daí que surge uma gama de problemas, né? Que agora eu não vou entrar porque alguns são bem complexos, né? Mas é basicamente isso, né? A ideia libertária é justamente defender a liberdade individual, né? Dar essa liberdade ao indivíduo, a liberdade de escolha, né? De se associar com quem quiser, de consumir ou produzir o que bem entender, ou o que mais gosta, entendeu?
coisas que são, como eu falei, limitadas ou até mesmo desincentivadas, né, pelo Estado. E já dá para começar a entender também o famoso bordão, né? O imposto é roubo e o Estado é uma gangue, né? Porque imposto é basicamente a apropriação através da coerção de um bem que a pessoa adquiriu, né? E quando eu falo coerção é justamente isso, né? Porque existem leis que proíbem, por exemplo, a sonegação, né? Ou mecanismos cada vez mais difíceis de botar certas de não pagar imposto, entendeu? Dá para defender essa ideia através de uma forma puramente descritiva, né? Por definição, né? Definir o que é imposto, aí definir e definindo cada vez mais as palavras-chave para se entender, né? Que agora eu não estou com o esquema direito, mas é basicamente isso, né? E também é o que acontece, como eu falei, outro ponto, né? Que outra definição que foi deturpada são as definições básicas de moeda, riqueza e capital, né? Partindo do que é riqueza, né? Riqueza é basicamente o estado em que certas necessidades ou certos desejos são supridos, né, através da troca. Então, de uma forma bem simples, quando você vai até uma loja e compra algo que você gostaria, você instintivamente tá falando que aquele produto ou aquele serviço, ele vale mais do que o seu dinheiro, né? Então você troca, porque para você é mais valioso, uma coisa é mais valiosa do que o outro. E a mesma coisa acontece com quem vende ou com quem presta esse serviço, né? Ele fala que o serviço dele vale menos, né? E não menosprezando, do que aquele dinheiro que ele está recebendo, ou daquilo que ele está recebendo. E nessa troca, né, ela costuma acabar muito bem, porque ela sempre ocorre de uma forma muito harmoniosa, né? E por isso ambos saem mais ricos, né, dessa troca. E como uma coisa assim poderia ser ruim, né? Só que infelizmente definiram riqueza como moeda, né, como sinônimo de moeda. Só que moeda tem um problema, porque a moeda, ela é um produto que é fabricado apenas pelo Estado, né? E o Estado já possui leis em que dá a ela um certo valor, né? Há uma certa confiabilidade, né? Em outras palavras, ou você acredita nisso, ou eu te encho de porrada. É basicamente isso, entendeu? É por isso que é obrigatório, por exemplo, usar o real no Brasil, o dólar nos Estados Unidos. Cada país tem a sua. É estrategicamente para cada estado, para cada governo, fazer uma coisa dessa, né? E por outro lado, é por isso que as criptomoedas, né, não só o Bitcoin, mas várias outras, sim, existem mais de uma, elas fazem elas ameaçam esse poder, né, do Estado, né? Então é lógico que surge, por exemplo, formas de tentar regularizar ideias como isso é uma bolha,
né? E entre aspas, para poder diminuir a confiabilidade, né? Só que, como eu falei, a moeda é uma coisa fabricada pelo governo. Então ela é uma coisa centralizada, né? Sendo centralizada, ela é facilmente manipulável. Então é por isso que também não é à toa que que governos também costumam amar imprimir dinheiro, né? Aliás, para quem para fazer dinheiro precisa se gastar dinheiro, né? Ter a impressão de cada nota, a impressão de cada moeda, né, de metal, de cobre, ela tem um custo, né? Por mais irônico que seja. E esse custo, ele não, de certa forma, ele não se paga, né? Então, ele não é retornável, né? Mas, enfim. Essa também é uma outra história, né? É um outro assunto para um outro podcast. Porque eu não sei tudo, né? Eu não vou aqui dizer, eu sei tudo sobre libertarianismo, eu sei tudo sobre economia. Não, né? Eu sou apenas um libertário que gosta de aprender e busca, né? E busca aprender e busca... Da mesma forma, se eu tiver falar alguma coisa errada e alguém falar, você falou besteira nesse ponto por causa disso, né? Aí que tá também, não adianta você falar, você falou besteira e ficar por isso mesmo, né? Porque a primeira pergunta que eu faria pra essa pessoa é por quê? Né? Me aponte onde que tá. Ou seja, eu penso que tem que ter uma certa argumentação, né? Mas eu não tenho vergonha de falar, né? Realmente você tá certo, né? É lógico que pode ser meio difícil, né? Porque assim como todo mundo, eu tenho egos, né? Mas eu tento ver de uma certa forma, nesse ponto, tento falar, não, realmente você tem razão, eu falei besteira. Eu posso até voltar aqui e falar, olha, naquele podcast eu falei besteira, então vamos, né, bola pra frente. Mas, basicamente é isso. Quem tiver interesse, né, eu espero ter ajudado. Mas quem tiver interesse, existem vários livros, existem vários autores, existem vários youtubers, podcasters também que fazem, aliás, um trabalho até melhor do que o meu, né? Não só na divulgação, mas na elaboração de ideias, né? E é isso. Me sigam nas redes sociais, no Twitter, né? @narconoob, no Spotify e no Anchor, por enquanto. Tá ok? Um abraço e nos vemos na próxima.